Inadmissível o que aconteceu hoje na Ilha do Retiro, meus amigos. Eu quero ver se esse diretor do esporte, diretor não, super diretor do esporte, Guilherme Falcão, vai continuar na Ilha do Retiro. Hoje a gente conseguiu ver aí de quem é a culpa, de quem foi essas lindas contratações e principalmente, segundo o Guilherme Falcão, eu e você precisamos ir para a Ilha do Retiro. Quem foi para a Ilha do Retiro hoje precisa retornar para ir para aquela velha filinha do perdão, que a gente tem que pedir perdão a Matheus Alexandre, Carlos Alberto e muitos jogadores que foram contratados ilegalmente por esse que se diz dirigente do esporte. Isso é uma vergonha o que aconteceu hoje na Ilha do Retiro, uma goleada que fazia anos que eu não vi o esporte perder de 4-0, 3-0 só no primeiro tempo. Vamos lá, meus amigos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, essa catástrofe que aconteceu na Ilha do Retiro. Mas antes, já se inscreve aí no canal se tu quer ficar por dentro de tudo que acontece no Esporte Clube do Recife. Bora pro vídeo. Vamos lá, meus amigos. Vamos conversar aí sobre essa goleada histórica que eu coloco na conta da direção do esporte, direção de futebol, a cúpula do presidente Yuri Romão. A cúpula não, bora lá falar o que ele fala, que o próprio Yuri Romão fala aí para sua torcida, a sua tropinha, a tropinha do Yuri Romão, é assim que ele chama os diretores de futebol do esporte, que para mim, meus amigos, amanhã era só passar no RH, dar baixa na carteira e ir embora, porque eles não sabem fazer nada, o mínimo quer contratar jogador, ele não sabe levar um fumo dos grandes, de dar a contratação de Carlos Alberto, Matheus Alexandre, e a gente vai conversar um pouco agora sobre o jogo. Bora lá para a escalação, vamos embora. Meus amigos, vamos lá para a escalação do esporte, uma das piores escalações, não sei quem passou para Antônio Oliveira, que Matheus Alexandre, Duqueiroz, Carlos Alberto eram titular do esporte. Foi inadmissível essa escalação. Eu, de primeira, fiquei, Matheus Alexandre, bora ver, mas Carlos Alberto, bora ver quem é Matheus Alexandre, até porque ele chegou a ser treinador do jogador, viu essas duas partidas aí, acredito que ele iria dar um brilho ao jogador, mas não foi bem isso. Rapidamente aqui a escalação: Kaique França, Matheus Alexandre, João Silva, Chico e Igor Cariús na lateral esquerda. Volante, Duqueiroz, não pode, Duqueiroz é banco para Zé Lucas. Não tem condições de Zé Lucas pegar o banco para Duqueiroz. Não tem a mínima condições. É um jogador totalmente de Série B. Se quer para uma Série B já do ano que vem, deixe Duqueiroz. Mas logo em seguida, Rivera jogou muito abaixo da média. Sérgio Oliveira, meus amigos, eu acho que ele foi embora com o Pepa, porque o cara não jogou nada hoje. Lento, desligado do jogo, passeando em campo, sem garra. É outro que já deveria ir embora, que foi contratação desse Guilherme Falcão. E do ataque, Barleta, Pablo no ataque de centroavante e Carlos Alberto, meus amigos. Carlos Alberto mais uma vez. Ninguém aguenta mais esses atletas. Ninguém aguenta mais Matheus Alexandre, ninguém aguenta mais Carlos Alberto, ninguém aguenta mais Duqueiroz. Esses caras têm que ir embora do esporte. Muito menos eles podem ser titular. Não tem condições desses atletas serem titular. Horrível. Todos os lances do jogo aí do Cruzeiro foi na lateral direita, meus amigos, do esporte. Todos os jogos. Isso aí veio do Campeonato Pernambucano. Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz ganhou do esporte em cima da lateral direita, que era Matheus Alexandre. O Náutico ganhou do esporte em cima da lateral direita do esporte, que é Matheus Alexandre. Quem foi que disse a Antônio Carlos que Matheus Alexandre tinha que ser titular do esporte? É inadmissível. Não tem como Matheus Alexandre jogar nesse time. E não teve ninguém da diretoria que disse, Matheus Alexandre não. Matheus, não teve César Lucena, que vem acompanhando, que poderia ter escalado o time hoje. Será que seria a escalação de César Lucena, Matheus Alexandre na lateral direita? Então, meus amigos, a jogada ali na lateral direita foi o Rômulo lá do esporte. Foi complicado porque João Silva tinha que sair da área para cobrir o que Matheus Alexandre estava fazendo. A merda que ele fazia, bola nas costas. O cara não sabe marcar direito, o cara não apoia o time.
E você vê quando o Hereda entrou no segundo tempo, foi outra cara do Sport. Então, assim, é uma contratação que o Sport precisa urgentemente dizer, eu levei o fumo. Tem que aceitar. O Sport precisa aceitar que levou o fumo, não tem problema. Acontece. O que tem que se falar, presidente Yuri Romão, é quem foi que contratou esses jogadores. Guilherme Falcão, fora do Sport. Guilherme Falcão, meus amigos, ele está no Sport desde a época de Arnaldo Barros. A gente sabe o que aconteceu com Arnaldo Barros. Ele era o carregador de mala de Arnaldo Barros, ele era um babão da pior categoria de Arnaldo Barros. E a gente sabe onde Arnaldo Barros deixou o Sport. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Yuri Romão? Essa história aí que o Sport, ele cuida bem do financeiro, o presidente, não é bem assim que ficou com déficit, tá? Tem que ser bem sincero. E, meus amigos, a gente não vive só de questão de financeiro, não, porque senão vai com a Série B, Série C, Série D e a merda tá feita. Concluindo aí, Matheus Alexandre, não tenho nem o que falar. Coitado de Matheus Alexandre. É um pobre coitado que precisa simplesmente ser expulso do Sport amanhã. Ele ir embora para o Cuiabá, devolve. Devolve Matheus Alexandre para o Cuiabá e pede desculpa ao Cuiabá. Porque, meus amigos, se paga os 9 milhões dele mesmo, se é parcelado, se foi à vista, é inadmissível. O outro ponto aí, do Queiroz. Não tem condições do Queiroz jogar no Sport. Não tem condições. É um atleta fraquíssimo. Ele é emprestado. Ele não é um ativo do Sport. A Matheus Alexandre é um ativo, mas do Queiroz ele tem que ir embora. É inadmissível. Do Queiroz também é outro que tem que ir embora. E o outro principal, que foi o que se gastou mais, que é Carlos Alberto, que foi 15 milhões de reais no atleta. Não, porque um atleta vai ter que ter fila de perdão, segundo esse Guilherme Falcão. É fraco. É fraco. Empresta, pô. Pega qualquer um boy da base. E eu não vou nem pra base. Bora lá. Gustavo Maia é pior do que Carlos Alberto. Lene Lobato é pior do que Carlos Alberto. Eu pensei que Romarinho era pior do que Carlos Alberto e vi hoje que não é. Romarinho conseguiu dar 2 chutes ao gol, algo que Carlos Alberto não consegue fazer. Carlos Alberto simplesmente, meus amigos, ele pega a bola e fica perdido em campo. A culpa foi de A, de B, de C. A culpa é simplesmente da diretoria. A diretoria do Sport foi ridículo que fez. Contratações super erradas. Jogador, bancando o jogador, dizer que tem fila de perdão. A partir do momento que o diretor diz que tem que ter fila de perdão para jogador, como Matheus Alexandre e Carlos Alberto, ele está simplesmente dando uma forçada no treinador. Seja ele Pepa, seja ele Antônio Oliveira, seja quem for. Essa derrota, nem derrota, essa humilhação de hoje, não tem culpa de Antônio Oliveira, não. Quem contratou não foi ele, não contratou ninguém. Ele simplesmente botou o que ele tinha que botar. Será que não foi indicação do próprio diretor do Sport dizendo, esse aqui é Matheus Alexandre, bota ele aí? Eu não acredito que ele iria tirar da cabeça dele que Matheus Alexandre iria ser titular no lugar de Hereda. Hereda é um dos melhores jogadores do Sport. E ele botar no banco para botar Matheus Alexandre, isso é inadmissível. Isso aí vem da diretoria. Não tem que me diga que não foi a diretoria do Sport. Meus amigos, é inadmissível o que está acontecendo. Eu gostaria muito de estar falando de futebol, mas não tem como. Porque quando a gente começa o jogo, 1 hora antes já começa o zuzuzó. Parece que vem Carlos Alberto. A mesma coisa de Pepa. Isso são contratações erradas. Se Antônio Oliveira aí, que não sabe ainda quem são os jogadores, 2 dias de treinamento, não sabe. Ele pode ter assistido vários jogos, mas ele não sabe ainda quem são esses jogadores. Ele coloca Matheus Alexandre e Carlos Alberto, não é para ser esse buraco todo, não. Isso é responsabilidade da direção do esporte. E o presidente Yuri Romão, que quer jogar, dizer que os influencers não sabem de futebol, ele que sabe de tudo, ele e a diretoria dele, que nunca jogaram bola, uma pelada na vida deles, eles vêm dizer que a diretoria, que a torcida não sabe de futebol. Os influencers estão fazendo a cabeça da torcida para dizer que o Matheus Alexandre é jogador de futebol. Vemos e convenhamos. Pega uma criança aí de 5 anos que está batendo a primeira pelada dela, vê que esse Matheus Alexandre é ruim. Então não tem como. Eu vou deixar ainda para outro dia, vou avaliar mais ainda, meus amigos. A questão de Kaique França, que chutou é gol. Eu vou avaliar ainda isso. Porque o goleiro também do Sport não faz uma defesa que se diga, nossa, que defesa, chutou é gol. Mas eu vou dar um limite a ele ainda, porque a zaga está totalmente feiosa aí. Matheus Alexandre na lateral direita comprometeu o jogo simplesmente ali foi do lado dele mais uma vez. E o Sport, meus amigos, foi humilhado. Eu quero ver
Eu quero encerrar aqui com vocês, essa conversa com vocês. Eu quero ver se esse Guilherme Falcão não vai ser demitido do Sport. Se ele não for demitido do Sport, Yuri Romão não tem mais condições de estar aí à frente de futebol, nada. Ele quer cuidar do financeiro, ele saia como presidente do Sport, o Sport convoque um presidente que tenha pulso, tenha moral e deixe ele cuidando da finança do clube. Porque se ele quiser estar botando Guilherme Falcão e eu e você, a gente tem que estar engolindo humilhação de 3-0 no primeiro tempo, sem o time jogar nada. E ainda tem que recordar esses caras virem dizer que o time tem que ser pragmático, a gente vai fazer filinha de perdão para os caras que nunca bateram uma pelada na vida deles. Veio da torcida do Sport, que foi a campo hoje. Tá em casa, dia das mães, curtindo com sua mãe, sair de casa, pagar ingresso caro, pra tá vendo essa palhaçada, que aconteceu hoje foi palhaçada, e esses caras deixaram Antônio Oliveira, que acabou de chegar, dar entrevista coletiva, isso é errado. Quem tem que dar entrevista coletiva é seu Guilherme Falcão, e dizendo ainda mais que está pedindo demissão do Sport. Se tiver o mínimo de decência que ele tenha, ele vai procurar emprego em outro canto. Mas na Ilha do Retiro, diretor de futebol, ele nunca foi na vida dele. E eu estou falando isso porque eles começam a atacar a torcida do Sport. A torcida do Sport é aliada. Quem está ali chegando junto é a torcida do Sport. Não é esses caras não, minha gente. Esses caras aí são os peladeiros, não empalhar bato na vida deles. Então, assim, para a gente não estar se estendendo tanto aqui, o Sport levou essa goleada, foi humilhado na Ilha do Retiro, mais uma vez. Não sei se muda, não sei se o Sport chega a fazer 25 pontos do jeito que vai, e eu não sei se Antônio Oliveira vai conseguir fazer esse time do Sport jogar. Deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que tu acha, tu concorda, tu não concorda, dessa humilhação do Sport, que eu estou com vergonha dessa humilhação que o Sport levou hoje do Cruzeiro, 4-0 para o Cruzeiro em plena Ilha do Retiro.